quarta-feira, 19h30, e mais um episódio do Pode Escutar, Pode Falar, sempre trazendo aqueles assuntos que são pedidos por vocês. Mamães, papais, titios, titia, quem trabalha com criança, quem convive com criança, quem é mamãe, sabe que o Pode Escutar traz assuntos relevantes que muitas vezes tá aí no teu dia a dia, essas dúvidas pairando, manda pra gente, sugestão de tanto de assunto quanto de profissionais, manda pra gente. E hoje nós estamos falando de um assunto que foi muito pedido e trouxemos uma especialista, que se a gente não começa a gravar aqui, a gente já estava batendo papo, olha só, porque é muito interessante o assunto, gente. É autismo em meninas. A gente tem falado muito sobre TEA, né? A gente já trouxe vários profissionais para falar sobre o assunto aqui, porque a gente sabe que muitas dúvidas são recorrentes. Mas e o autismo em meninas? E a gente já estava aqui batendo maior papo, porque ela entende, viu, gente? Trouxe a pessoa certa para falar com a gente sobre esse assunto, que é a doutora Jéssica Neves. Muitíssimo obrigada, minha querida, por ter aceitado o nosso convite. E para falar de um assunto que eu estou vendo que você adora, em primeiro lugar, o quanto você é estudiosa nisso e o quanto você já tem expertise no assunto. Muito obrigada. Boa noite. É um prazer estar aqui, tá? E contribuindo um pouco, né, com o que eu sei, né, o que é o meu dia a dia, a minha prática, né? Vim falar um pouquinho sobre as meninas, né, sobre Maravilhoso. o transtorno do espectro autista. É algo que cada vez mais vem surgindo no consultório essa demanda, e eu acho que é um tema extremamente relevante para ser compartilhado, né? Quanto mais a gente conseguir, né, atingir outras pessoas, para que essas meninas venham ao nosso consultório, e sejam Sim. realizados, né, o diagnóstico de forma precoce, para intervir e mudar todo o percurso da vida dela, né, Nossa, eu tenho proporcionar certeza qualidade. disso. E o quanto a gente já estava conversando, a minha cabeça já está aqui, gente. Olha, vou dar um spoiler, tá? Um spoiler para a gente começar. E o spoiler é: vocês acreditam que ela me falou? Doutora Jéssica acabou de comentar aqui que leva em torno, tem um gap aí para você chegar nesse diagnóstico de TEA em meninas de 8 anos. Por que será? Por que será que se demora tanto para chegar nesse diagnóstico em meninas? Vamos entender mais? Por isso que é tão importante e relevante a gente falar realmente sobre esse assunto e colocar mesmo mais específico ainda, né, desse assunto para ir para meninas. Muito bom, muito bom. E eu vou apresentar para vocês, né? Ah, mas antes disso, gente, já começa compartilhando o que vocês viram, que vai vir muita coisa boa. Muitas dúvidas serão esclarecidas aqui, e eu acredito que o teu compartilhamento é que vai fazer com que mais pessoas se empoderem dessa teoria e entendam mais sobre esse assunto. Às vezes a gente não sabe quem está vivendo, né, com essa dúvida, quem, o coração de mãe que muitas vezes enxergou alguma coisa ali e não sabe o que que é direito ou quem procurar. Então a gente não sabe. Então compartilha, curte, vamos fazer com que esse episódio chegue no maior número de pessoas possíveis, né? Porque a gente faz realmente com todo carinho. A gente aqui à noite, né, doutora Jéssica, atendemos, Sim. viemos para cá com todo carinho e atenção, né, para vocês. Então já começa dando seu like, comente se vocês gostaram do assunto, se tiver dúvidas depois pode colocar também e aproveita e compartilha esse episódio. E eu vou apresentar para vocês a minha convidada dessa noite, a doutora Jéssica Neves. Ela é psicóloga clínica, especialista em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Com 11 anos de atuação clínica, ela possui fellow em terapia antálgica e distúrbio do movimento. É pós-graduada em tratamento no transtorno do espectro autista e ainda conta com uma certificação internacional do instrumento de diagnóstico, o ADUS-2 e o ADIR, além de outros cursos de extensão e certificações que você pode conferir, inclusive aqui
na descrição desse vídeo. Nós colocamos também o Instagram dela, que é super trabalhado, né? A doutora Jéssica compartilha muitas informações importantes lá também. Então, na descrição desse vídeo tem todas essas informações para vocês. Certinho, doutora? Mas tem Certinho. sempre um lado aqui que a gente gosta de falar um pouquinho, porque eu acho que você, para ser essa profissional incrível, você também como um ser humano, o teu CPF, ele tem que estar muito bem também, não é verdade? Então, o Verdade. meu detetive foi atrás de algumas informações sobre a doutora Jéssica para vocês conhecerem mais ela. Bem, ela é uma neuropsicóloga apaixonada pelo que faz, isso eu já vi aqui, viu, gente? E que também ama viajar, seja com as amigas ou até sozinha, numa jornada de autodescoberta e aprendizado sobre o amor próprio, mas é com o Antônio, que é o filho dela, de 4 aninhos, que encontra sua verdadeira felicidade. O maior amor da sua vida, que carrega com orgulho o nome do seu bisavô. Mas todo esse amor que transborda no Antônio é graças à sua bisavó, Dona Nena, e à sua conexão com a sua mãe, a Dona Gislaine, a quem ela chama de minha rainha. Além de tudo isso, ela é movida pela paixão por esportes, especialmente crossfit e ciclismo, mostrando que entre o amor, a família e o cuidado consigo mesma, ela encontrou um equilíbrio cheio de força e ternura. É isso? Acertamos? Estou emocionada, não esperava por isso. Falar sobre meu filho, principalmente a minha família, a minha avó Nena, meu avô, né? Meu filho carrega o nome do meu bisavô, a quem eu sempre fui muito louca por ele. E tenho, né, o Antônio, de 4 aninhos. Eu acho que eu gostaria de compartilhar aqui um Sim, pouquinho por favor. sobre a minha conexão com meu filho, né? Inclusive com o autismo, né? Com a minha especialidade hoje em autismo. Eu tenho ele e ele é uma criança atípica, né? Ele é autista nível de suporte 1 com altas habilidades de superdotação. O diagnóstico dele veio de forma precoce, né? O meu conhecimento acabou me possibilitando verificar, né? Visualizar coisas que talvez outras mães que não tenham a mesma vivência que eu, todo esse conhecimento, não conseguiriam, talvez, né? Dessa forma e de maneira tão precoce. Eu penso sempre que Deus me preparou para receber meu filho, né? E para que eu pudesse enxergar ele de uma forma diferente. E com 1 ano e 3 meses, a gente iniciou essa caminhada de avaliações, intervenções. Ele segue hoje ainda em terapias, mas ele é uma criança assim incrível, uma criança muito bem estimulada, comunicativa. Que bom. Ele é a prova, né, viva de que a intervenção precoce nessas crianças faz toda a diferença. Maravilhoso. Que bom ouvir isso de ti, por tua experiência não só profissional, mas aí o teu materno também, Sim, né? E 1 ano e 3 meses você já encontrar possibilidades que ajudem no desenvolvimento do teu filho, né? Seja na sim, terapia, num outro olhar clínico, numa outra avaliação de um outro profissional, porque a gente sabe que são multiprofissionais ali para te dar esse suporte. E ouvir a prova viva de que faz toda a diferença, né? Esse diagnóstico precoce faz com que o nosso coração também fique quentinho, porque a gente já falou diversas vezes, em diversos episódios aqui, né? Que cada criança tem seu tempo desde que tudo esteja dentro dos marcos esperados para aquela idade. exatamente isso. Existem muitos mitos, né, em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, ao autismo, né? Atrasos em específico, né? E os pais se amparam muito nessa fala. Ah, ainda no tempo dela, né? O O pai pai falou com. começou a falar com 4 anos, então assim, Sim, ele tá com 2, ainda tem chão pela frente, né? perfeito. Mas a gente sempre tem que estar apoiado, né, em alerta
com os marcos do desenvolvimento, né? Não Então, existe hoje, pesquisa à toa, né? né? Não Hoje, existe uma idade a ser atingida, um marco a ser atingido à toa. É nisso que a exatamente. gente precisa comparar, né? E principalmente os autistas de nível de suporte 1 são aqueles diagnósticos que são os mais difíceis de serem feitos, tá? Porque há sutilezas nas falhas, né, no Uhum. desenvolvimento. Então, se o profissional não for especialista e não tiver aquela experiência clínica, não ter aquele olhar mais refinado, vai ser difícil mesmo esse diagnóstico. Não vai ser tão precoce assim, né? Então, nunca desconsiderar também, né, as intuições da mãe. Isso é Ah, eu algo falo que assim coração que de mãe sabe, né, doutora Jéssica? elas sabem muito. Eu sempre falo que quando elas trazem assim, eu sinto, eu sei que meu filho tem alguma coisa, eu nunca invalido essa Também. informação, porque muitas vezes é invalidado pela família. É. Ah, Às vezes é, até ela nem começa a acreditar, né? Até ela exato. começa a duvidar de Não si tem nada mesma, né? disso, é normal, para com É. isso, né? Mas na verdade, mãe sabe o que está dizendo Uhum, sempre, né? uhum. E que tem algo ali. Eu sempre falo isso também, doutora Jéssica, e muito legal tu teres trazido essa frase, né? Porque para você, mamãe, que tá aí com alguma dúvida, mas que você que estuda, né, que assiste aqui o podcast, né, que se informa, que vai atrás, porque você viu alguma coisinha que te chamou a atenção, vai para uma avaliação, não custa nada você ouvir algum profissional, né, te abrir os olhos para alguma coisa ou te acalentar, de falar assim, olha, não, tá tudo bem. Não é bom a gente ouvir isso também, né? E falar, ai, tudo bem, peque pelo excesso. E eu sempre pergunto também, né, quando vem para mim para uma avaliação auditiva, eu sempre falo, sempre pergunto para os pais. O seu filho veio encaminhado por conta disso, mas eu quero saber o que que você acha, né? Então, assim, o teu achar é o que prediz tudo, é o mais importante. Então, mamães, sigam a sua intuição, o seu coração, porque ninguém conhece mais o seu filho do que você mesmo. Hum. E vamos lá, eu fiquei louca para conhecer o Antônio, né? Ele é lindo. Depois eu vou atrás no teu Instagram, fiquei aqui, eu sou muito visual, gente, eu preciso, sabe, sempre ter ali, eu quero ver, porque a gente fica ouvindo as histórias e fica aqui vendo, Sim. eu já fico com vontade de conhecer, já queria ele aqui, né, Antônio, cadê você? Um Ele é o maior beijo. propagandista do autismo. Ele fala assim: mãe, eu sou autista, mas eu sou Ai, maravilhoso. lindo! Então ele fala Fofíssimo. desse jeito e é Que exatamente isso. Ele é maravilhoso! maravilhoso mesmo. É isso, Uhum. muito legal. Ah, agora eu quero conhecer o Antônio. A gente vai trazer o Antônio aqui no Natal. No episódio, a gente vai pensar já no episódio de Natal. Gente, assistam inclusive o episódio de Natal do ano passado, que a gente já estava com podcast e foi muito legal. A gente trouxe crianças, Ah, legal. inclusive o João Maurício, filho do Cauê, né, que também é autista, e foi muito lindo a participação dele. O meu João também participou, muito legal. Mas vamos lá, que a gente tem muita pergunta aqui. Vocês já sentiram aqui que vai ser uma noite muito legal e recheada de informação. Mas antes disso, doutora Jéssica, antes da gente começar com as primeiras perguntas, eu preciso agradecer, né, quem acredita no nosso projeto junto com a gente, né, quem nos impulsiona, quem tá ali e fala assim, Eras, eu adoro o projeto de vocês, eu acredito, e vai lá e nos dá esse impulso, sabe, pra gente continuar, né, pra gente seguir, porque realmente a gente ama fazer, a gente faz com todo carinho, né, o nosso Pode Escutar, Pode Falar. E uma delas, olha só, olha quem tá estreando hoje até inclusive. Gente, isso daqui veio da Passione, porque algumas pessoas me mandaram mensagens sempre me perguntando, Ias, de onde é esse brinco? De onde é esse colar? A gente tá aqui apresentando às vezes, né? Sim. E aí as pessoas começam, de onde é esse anel? De onde é isso? E aí a maioria é da Passione, tá? A Passione de joias e semijoias luxuosas, ela fica lá no IT Center, tem quase 20 anos. Gente, delivery, eu mando mensagem pra lá, o Instagram deles é maravilhoso também. E eu sempre mando mensagem, falei assim, gostei desse daqui, eles me mandam, ou então sempre que eu vou ali por perto no IT Center, eu passo lá Facilidade. na Passione, inclusive estou de Passione hoje, né? O meu brinco e o meu colar são da Passione. Então, como vocês sempre, né, muita gente pergunta, eu
mandei pra Passione, eu falei, Passione, no próximo episódio, vou falar de vocês, porque tá fazendo maior sucesso, as peças e são lindas mesmo. Eu olhei pra ti, você tá linda aí também com o teu conjunto, é a cara da Passione também, viu? Lindíssima, belíssima. Passione, obrigada por estar aqui, né? E a maioria dos nossos episódios, a Passione tá comigo também, e hoje eu falei, vamos colocar ela na telinha também. Passione, um beijo, Michele e Júnior, né, que estão à frente aí da Passione, um beijo pra vocês. Festa Escova, meu amor, eu sempre me arrumo lá, eu amo a festa agora já tá com 3 unidades, né, ali eu fico lá no Marizal, ali na Antônio Barreto, amo a equipe de lá, eu tenho um trio ternura que eu falo de lá, que sempre me maqueia. As escovas são maravilhosas. Então, um beijo para todo mundo, para toda a equipe. Eu gosto desde a recepção. Vocês são maravilhosos. Amo ter um manobrista lá, não me preocupar né, onde estacionar o meu carro. Isso é fantástico, a gente sabe em Belém. Então, Festa Escova, muito obrigada. Tem na Antônio Barreto, tem na Batista Campos e agora abriu a do Marco também. Sensacional. Não precisa agendar, é só chegar que vai ter ali pouquíssima, se tiver muita gente, né, pouquíssima espera ali também, porque a equipe é grande. Então, muitíssimo obrigada. E olha só, isso daqui é de derreter na boca. Você vai levar para casa, doutora Jéssica. Lenoca. Esse daqui não tem melhor. Monteiro Lopes e biscoito de Lenoca. Inclusive, o Círio já passou, né? E ela fez biscoitos com formato da Santinha. Maravilhoso. Eu amo os biscoitos de Lenoca. E Lenoca tá desde o início com a gente aqui. Lenoca, você é demais. Muito obrigada por esse cardápio que não tem para botar defeito nesse cardápio e já tá gigantesco. Ela começou com bolo no pote e agora ela já tem até torta salgada, tá? Tem torta de camarão empadão, bolo decorado. Ela faz a decoração até das festas dos meus filhos, é ela que faz a decoração. Contribuindo com a nossa dieta. Ai, contribui muito com a nossa dieta, Lenoca. A dieta passou longe ali. E olha a Nana Store. A Nana também. Gente, eu amo, eu sou muito fã dessa loja. Eu falei para Ana Cláudia, você precisa estar comigo, porque o nosso público maior aqui, nós que somos mães, é materno. Eu falo que o meu público é materno. Quem tiver em Belém não tem como não conhecer Nana Store. Ou se ainda não conhece, corre, minha amiga. Se você tem filha, corre. Porque é a maior loja de departamento Baby e Kids de Belém. A gente encontra tudo, desde o enxoval para a mãe até tudo de móveis do quarto, tudo que a gente precisa tem lá. Lista de chá de bebê, você tem que fazer lá. Ah, chá de aniversário do bebê, alguma coisa assim. Lista de aniversário do bebê, pode fazer lá, porque você vai encontrar tudo que você precisa na Nana Store. Inclusive roupas, tá? Tanto para crianças quanto bebês também. E brinquedos educativos a gente encontra lá. Uma loja extremamente completa. Então, Nana Store, muito obrigada. Ela tem delivery e também tem um e-commerce que envia para outros estados, porque a gente sabe que tem muita gente que acompanha o Pode Escutar e não é de Belém, né? Esse sotaque aqui, gente, é curitibano, né? Curitibano, mas já está aqui há 9 anos em Belém, já fala égua pra caramba, né? Que já me deu um spoiler ali também, que ela já fala um égua pra caramba, então, mas o curitibano aqui passando esse calor em Belém do Pará. Então, se você é de fora de Belém, pode também entrar no site da Nana que você vai ver. Clínica Audionorte Saúde, agora vamos falar de saúde também. Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada. Lá você encontra não só o diagnóstico audiológico, tanto para bebês quanto adultos, mas também a reabilitação auditiva através de aparelhos auditivos convencionais e implantes auditivos também. É o carro-chefe da Clínica Audionorte, é essa reabilitação auditiva. Obrigada, Audionorte. Clínica Poligastro Saúde. A poligastroendoscopia avançada, o carro-chefe, a endoscopia e a colonoscopia, mas hoje tem tanta especialidade nessa clínica, doutora Jéssica, que fica ali na Almirante Barroso. É uma clínica que tem uma estrutura física incrível, você se sente tão bem e acolhido desde a recepção, desde a marcação dos exames que você quer. Lá tem ultrassom, tem tomografia computadorizada, né? O agendamento não é para longe, tem consultas com diversos especialistas também. E você já consegue marcar rápido por WhatsApp ou por telefone. E também os exames
todos acompanhados por anestesistas. Então, o mais importante também é a clínica ter uma estrutura e uma segurança para oferecer para os nossos pacientes. Então, Clínica Poligastro, muito obrigada e parabéns por esse trabalho diferenciado de vocês. Vamos lá, doutora Jéssica. Vamos. Eu acho que a primeira pergunta, né, independente se a gente esteja falando do autismo em meninas, que vai ser o Certo. nosso foco da noite, mas para quem está aqui ainda ávido por mais conhecimentos ainda sobre o assunto, eu acho muito legal a gente explicar o que é o transtorno, né, do espectro autista, que tem essa sigla que é o TEA, e como ele se manifesta nas crianças. Certo. Bom, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, né, o cérebro, ele tem um funcionamento diferente, há uma alteração nele, né? Em específico, né, para que fique mais claro, as conexões dos neurônios ocorrem de maneira diferente, tá? E existem níveis, né? Nível 1, 2 e 3 de suporte, né? Nível leve, moderado e grave. Uhum. E nós temos dois grandes cenários, né? Dois dos eixos, né? Pensando no diagnóstico, a gente utiliza o DSM-5, Tá. que está descrito, né, os dois grandes critérios. Critério A, onde tem 3 subdomínios, aonde fala sobre as falhas, os prejuízos na comunicação, na interação, e o eixo B, que comporta ali as características de interesses restritos e específicos, movimentos estereotipados, Uhum. uma rigidez cognitiva e uma características que envolvem uma hipo ou uma hipersensibilidade. Perfeito. Esses são os critérios que compõem o eixo A e eixo B. Uhum. E o indivíduo, né, a pessoa, a criança, né, o sujeito, tem que preencher obrigatoriamente todos os critérios do eixo A, que são 3 subdomínios, e precisa preencher minimamente 2 subdomínios, né, 2 itens do eixo B, para se estar dentro do espectro autista. Perfeito. E existe uma prevalência diferente mesmo do autismo em meninos e o autismo em meninas? Sim. E aí eu vou explicar, né, a teoria do copo, né? Então Sim. vamos usar esse copo aqui como exemplo. O copo do menino, ele é menor. Então, quando a gente coloca ali dentro, né, as alterações genéticas de DNA, ele é preenchido rapidamente, né, bem mais rápido do que o das meninas. O copo das meninas é maior, ou seja, ela precisa de mais alterações genéticas para desenvolver, né, o transtorno do espectro autista. Por isso que a prevalência do autismo é em Maior meninos, menino. tá? Existem alguns estudos hoje, né, algo mais recente, dados recentes, de que a cada 4 crianças, uma é autista. Uma dessas crianças é menina, Uhum. né? E a prevalência é nos meninos. E assim, dados estatísticos, a cada 36 crianças, uma é autista. Então, a cada 36 crianças, uma é autista. Exato. E de a cada 4 crianças autistas, Uma é uma menina. é menina. Exatamente. Entendi. Uhum. E me fala, a gente estava conversando ainda há pouco também, né, falando um pouquinho sobre essa prevalência Uhum. que é maior nos meninos do que nas meninas. E esse gap que você comentou, né, de 8 anos para se chegar no diagnóstico de meninas, pode ser por aí também o raciocínio Sim. dessa demora e essa prevalência até diminuir mais? Certo. Sim, a média, né, existe alguns estudos que a média para diagnóstico nas meninas é de uma idade de 8 anos. É um Uhum. diagnóstico tardio, tá? É, Hoje, a gente vê que cada vez mais os pais estão vindo em busca, né, dessas avaliações de forma muito precoce, meses, né, o bebê. sim, Mas as meninas, elas, por ter, né, esse copo maior, né, sim, elas têm um nível de imitação 6 vezes maior do que o dos meninos, tá? Então, assim, ela consegue reproduzir entendi, comportamentos sociais entendi. muito melhor, né? São mais Uhum, eficientes do que os meninos. Então, os meninos, voltando, né, à explicação do que é uhum, o autismo é falha, né, nas conexões ali entre os neurônios, né? uhum. Entre os neurônios de espelho, né? Sim, Então, para que ele, o menino, né, quer dizer, o indivíduo, né, o que está dentro do espectro, ele precisa
reproduzir aqueles comportamentos, imitar. Então, o menino, como o copo dele é menor, Uhum. fica mais visível, mais rápido do que as meninas, que o copo delas é maior, né? Entendi. Então, ela consegue desenvolver habilidades muito melhor do que os meninos. E Por conta da aí, melhor imitação. exato. E aí ela consegue, passar despercebida por um tempo maior do que os meninos, que fica mais Perfeito. evidente as Entendi. fragilidades. Até porque, como o aprendizado se dá por imitação, e as meninas imitam melhor 6 vezes mais, Uhum. né? Elas dão uma disfarçada maior, então, nisso daí, Muito. né? A famosa camuflagem, né? Tem essa pergunta aqui que eu já vi. Masking, Mas tem uma outra pergunta também que você me falou até que era muito comum no teu consultório, era de pais que sempre, né, perguntam assim: "Ah, eu já tenho um filho e ele é autista. Qual é a probabilidade de eu ter outro filho e ele também ter, né, o TEA?" Sim, vou usar minha colinha para Sim, falar por de favor. forma bem correta, Aham. tá? Os dados. Existem estudos aí que, se o meu filho for menino, né? Vou usar o Antônio. Então, eu tenho um menino. Se eu tiver um segundo filho e ele for menino, a chance dele ser autista é 12,9%. Uhum. Se for menina, é 4,2%. Diminui bem, Tá? né, É gente? bastante. Uhum. E se fosse menina, tá? E eu tivesse um menino, a chance é de 16,7 de Tá. ter o autismo. E Uhum. se fosse menina, o segundo filho, a chance é de 7,6, diminui um pouquinho, né? Uhum. E sempre vai ser maior nos meninos mesmo. Sim, a prevalência é justamente por conta dessa questão, né? Ele não Uhum. precisa de ter tantas alterações genéticas para Para isso. desenvolver o autismo. A Entendi. menina precisa de uma quantidade maior. Tá. E para um terceiro filho isso vai diminuindo. Diminuindo, isso, exato. Maravilha. Ah, e um detalhe importante, tá? Uhum. O segundo filho, né, obrigatoriamente ali, né, é comum, né, os estudos também trazem isso, e que ele vai ter, se não tiver o autismo, vai ter algum outro transtorno. Os mais comuns, né? TDAH, transtorno de processamento sensorial, Uhum. atraso de fala. Então, assim, a outra criança vai ter, se for dos mesmos pais, claro, pai e Uhum. mãe, né? Vai ter alguma alteração também. Tá. Então, de qualquer forma, né, precisamos ficar com um olhar atento para o segundo filho, né, para Super que. importante o aconselhamento genético, tá? Tá. Então, buscar o especialista, o Uhum. geneticista, para realizar toda essa bateria genética, Uhum. para você ter mais informações, né, e segurança na sua decisão, porque independente de ter alterações, essas porcentagens, é uma escolha sua, Uhum. de querer ter um segundo filho e ter, né, esse risco Uhum. aumentado. O que a gente tem visto até é que o aconselhamento genético tem acontecido até antes do primeiro filho, né? A pré-concepção, sim, É, na pré-concepção já há uma busca maior por essa especialidade e uma busca maior até de vários outros cuidados, até nutricionais. A gente já falou sobre isso aqui também. E o que sim, eu acho fantástico, sabe, doutora Jéssica, é sim, a gente realmente, né, se colocar numa situação de previsibilidade, né, de fazer com que você realmente esteja mais segura da tua decisão, sim. né, e Uhum. do que você poderá enfrentar mais lá na Com frente, certeza. né? E não só, eu falo assim, do segundo filho, mas até do primeiro filho também, né? É importantíssimo. Sim, Que bom que hoje nós temos muitas informações e nós temos muitas especialidades que estão ao nosso lado, né? Para que o nosso maternar seja o mais tranquilo possível, sem muitas surpresas, sim. e que a gente já esteja mais bem preparado. E eu falo que a informação é o que mais nos dá essa segurança, né, para enfrentar ali as adversidades e as loucuras da maternidade. Exatamente. Uma outra pergunta que é comum no consultório, por que que tá esse aumento significativo? Agora Sempre tudo é perguntam. autismo, né, e etc. Mas é justamente por isso, as pessoas estão tendo acesso às informações muito mais fácil do que antes, né? E a gente não precisa nem falar de muito tempo atrás, tá? Uhum, A internet, assim, compartilhamento também. Eu tenho um filho autista, conto para outra pessoa, né? O boca a uhum, boca. Isso possibilita abrir os olhos da população uhum, para fazer a busca por essas especialidades, né? com Além
Além disso, certeza. também teve uma revisão nos critérios diagnósticos em 2013, né? E aí isso possibilitou aumentar as características clínicas que compõem, né, o quadro do autismo. Isso Uhum. também fez com que aumentasse, né, essa porcentagem de autismos hoje, né? Perfeito. É E nesse você sentido. comentou também algo muito importante comigo antes sobre o diagnóstico precoce e Sim. sobre alguns profissionais ainda se atentarem ou, né, pensarem que esse diagnóstico só pode ser fechado a partir dos 3 anos de idade. Sim, isso é um erro gravíssimo, tá? Porque o autismo não é algo adquirido, ele é algo que vem, né? Já falamos Uhum, sobre, a base, a prevalência do autismo é genético, né? uhum, 97% é carga genética, 84% é carga ali hereditária, né? E 3% ali é de fatores ambientais, né? Os fatores ambientais perfeito. aí inclui o quê? Falando sobre a gestação, né? A questão intrauterina, né? Sim. Infecções, doenças, né? Inflamações, a prematuridade também é um risco, né? Que Uhum, maior, sabe-se que crianças prematuras têm o dobro de chance de ter o autismo. Enfim, existem várias outras coisas, né, que englobam aí os fatores o- ambientais, né? tá. E o diagnóstico, ele não é obrigatoriamente, eh, deve ser feito só por um neurologista pediátrico ou por um psiquiatra, que são especialistas em transtornos do neurodesenvolvimento. E sim por qualquer profissional que saiba o que é o autismo e as Uhum, características. Por exemplo, o pediatra, né? Ele não é especialista em perfeito. transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele trabalha com desenvolvimento infantil. Uhum, Então, é muito importante ele estar atentos aos sinais, né? com A certeza. experiência clínica também faz diferença, tá? Uhum. Para poder fazer esses diagnósticos precoces, tá? Porque os sinais do autismo puro genético, né, você consegue visualizar antes dos 24 meses de vida, tá? Perfeito. Então, nos primeiros meses você já consegue fazer esse diagnóstico. Maravilha. E outra pergunta recorrente, que eu tenho certeza que também te Sim. fazem, é: excesso de telas causa autismo? A gente já viu pela resposta da doutora Jéssica que não é a causa do autismo, porém, ela pode comprometer e muito o comportamento dessa criança, não é, doutora Sim, Jéssica? pode. Por quê? Existem um termo técnico que é a janela da oportunidade, janela da aprendizagem, né? Entre 1 e 3 anos, essa criança, né, tá com um nível de neuroplasticidade, de novas conexões Bombando, no é, cérebro bombando, bombando, é né? verdade. Então tá assim a 1000 por hora. E Perfeito. se essa criança não está sendo estimulada da forma como deveria, como é Uhum, que ela vai aprender essas habilidades, né? perfeito. Aí entra os atrasos de fala, fico Uhum, muito tempo exposta na tela, desde muito bebê, né? Isso uhum. não possibilita o desenvolvimento de Não habilidades tem importantes, interação, né? Não importantes. tem O interação que ali. nós falamos há pouco? Nós É, aprendemos tudo por meio de imitação. Nós não perfeito. nascemos aprendendo a falar, sabendo falar, não sabemos andar. A gente precisa Uhum, o quê? Aprender, imitar, né? Ver, a uhum. gente reproduz esses comportamentos. Então, se a gente não colocar a nossa criança sob estímulo, como é que ela vai desenvolver isso? A Exatamente. tela tem sim uma grande contribuição, mas não é a A causa causa. principal. Perfeito. E estamos falando de excessos, tá, gente? Sim, Né? Então, uma criança que tem excessos realmente desse estímulo passivo, que não há uma troca com o outro, é claro que não. O que que ele vai imitar, né? É sim, claro que ele não vai ter realmente essa janela de oportunidades, ela vai ser perdida da aprendizagem exatamente. dele. E a gente já falou tanto aqui, doutora Jéssica, sobre essa janela, sobre essa estimulação precoce, de ter uma criança sendo estimulada, e principalmente nessa fase até os 3 anos de idade, nosso cérebro nunca mais vai fazer tantas conexões e tão rápido, uma aprendizagem tão rápida, o quanto nós fazíamos ali com 0 a 3 anos de idade, né? Exatamente, por isso que é fundamental, né, a gente estimular ao máximo as nossas crianças. Tem uma coisa que acontece entre 1 e 3 anos que se chama poda neural, tá? Que é a Perfeito. consolidação de tudo que a gente adquiriu até Uhum, aquela primeira poda neural. É um grande marco no uhum, cérebro, né? uhum. E depois a segunda poda
poda neural só vai acontecer na adolescência. Uhum. Ou seja, vou até usar um exemplo que eu estava falando há pouco para você. Se a gente pegar uma argila e a gente vai poder ficar moldando ela, se a gente colocar ela sobre o sol, ela vai secar, vai ressecar. E a gente não vai conseguir moldar ela como se antes, né? Se a gente não tivesse colocado na exposição ao sol. Perfeito. Então, o que que isso significa? Que quando acontece essa poda neural, vai ser mais difícil de Depois. desenvolver essas habilidades, né, no desenvolvimento, fragilidades que a criança possa ter no Perfeito. desenvolvimento. E essas podas neurais, até me corrija se eu estiver errada no Sim, meu raciocínio, mas, por exemplo, aquilo que o teu cérebro acha que é importante, o que você está ali utilizando sempre, o que você está, né, recebendo de estímulos, recebendo para essas conexões acontecerem, o teu cérebro vai falar: opa, isso daqui é importante. Eu sim, vou manter aqui, sim. né? Vou manter para que isso daqui se construa algo cada vez maior. Uhum. Mas se eu não estimulo, se não há uma troca, tudo que o teu filho, né, tudo que a criança não vivencia, esse cérebro vai falar assim: "Ah, eu acho que isso daqui não está sendo importante". Lembra do filme Exatamente. Divertidamente para quem já assistiu? Ele vai pegar aquela bolinha e vai mandar lá para aquele espaço mais esquecidos. Então ali ele cortou, ele fez uma poda. É isso Exatamente, mesmo? é exatamente Perfeito. isso, tá? Ele não vai ser consolidado esse conhecimento Uhum, e muitas vezes vai ser descartado, né? E aí são consolidações que deveriam ser importantes ali para o desenvolvimento da uhum. fala, da parte motora ou outras habilidades, né? E isso acaba comprometendo a criança. Perfeito, estamos entendendo cada vez mais, né, mamães, né, papais, Isso maravilha. mesmo. Agora, doutora Jéssica, me fala os sinais e sintomas, mas principalmente que diferenciam o autismo de uma menina e de um menino. Certo. Bom, vamos falar primeiro ali sobre o do eixo A, né, que envolve a Uhum, parte de comunicação e sim. interação, tá? O primeiro item ali que engloba é reciprocidade socioemocional. As meninas muitas vezes são vistas como tímidas. Se a gente pensar socialmente, né, a gente sempre observa as meninas com esse comportamento mais adequado, né? Uhum, Então, assim, não tem nada de errado ver que ela é tímida, né? Mas a timidez é confundida, tá? uhum, Quando se tem ali um transtorno do neurodesenvolvimento, no caso, né, o autismo. Ela pode ter fragilidades na comunicação tá. para iniciar uma interação, para demonstrar alguma emoção, para iniciar, né, uma conversa. E ela Uhum, pode ser vista como tímida, né? Então há uma confusão aí. tá, Outro item, né, importante, né, o segundo ali é a parte de comunicação não verbal, né? Fragilidades no contato visual, por exemplo, tá. né? As meninas muitas vezes elas olham, Elas tá? têm um contato Tem, maior só que visual. elas desviam, elas não conseguem sustentar ou Tá. mantêm um olhar mais lateralizado, tá? Uhum, As expressões faciais, às vezes, das meninas, parece ser diferente do que elas estão expressando, tá? Então, por exemplo, elas são mais sérias, não demonstram muitas reações emocionais, e é confundida, ela é mal-humorada, é tímida, mas na uhum. verdade ela não consegue expressar essas emoções da mesma forma, tá? Que mais, Interessante. né, das meninas, pensando na Pensando parte nesse. da comunicação, Sim. né? Elas tendem a ser mais controladoras, tá? Muitas vezes eu pergunto aos pais, como é que é o nível de comunicação e interação? Excelente, ela é líder. Tá? Mas Uhum. na verdade ela seleciona essas amizades, às vezes tem uma fixação maior por alguma delas, podem ser vistas como pegajosas, tá? Possessivas, inclusive, mas é Olha por só. fragilidades na comunicação. E essa questão da liderança é muito confundida, porque é muito mais fácil para a criança ser líder de uma brincadeira, ela colocar, né, as regras, né, para as crianças serem seguidas, do Uhum. que ela seguir, Nossa, perfeito. justamente Tá, por conta de uma entendi. rigidez ali, de não aceitar, né? Então, a brincadeira,
tem que ser da forma como ela coloca. Essas Uhum. são uma das características, né, de ser Essa mais controlador. rigidez comportamental, né, de tipo, não, a brincadeira tem que ser desse jeito, então se ela colocar essa regrinha, vai ser mais fácil ela conseguir brincar ali, né. E assim, de regra, as meninas, elas têm uma boa imaginação, tá? Só Sim. que o enredo de uma história delas é Uhum, muito apoiada no real, no concreto. Elas uhum. não conseguem explorar tanto esse imaginário. Então, assim, elas usam histórias que acontecem com ela na vida real, né? E passam, transferem para brincadeira. Uhum. Essa é uma característica também bem peculiar das meninas. As brincadeiras O serem mais simbolismo é um pouco mais pobre, roteirizadas. né. Tá, Tá? entendi. Elas conseguem simbolizar, mas assim, Uhum. muito apoiado no real, tá? E a pouca variação também dessa brincadeira. De forma geral, elas brincam de faz de conta, mas é sempre aquele mesmo roteiro, tá? Não Entendi. tem muita variação ali. É Tá, então, difícil. essa criatividade, ela é um pouquinho, É, mais, assim, reduzida. na verdade, elas conseguem ter um nível Uhum. de criatividade bem satisfatório. Tem algumas que são incríveis, são extremamente criativas, mas sempre com o mesmo repertório, Entendi. sempre caminhando entre o mesmo roteiro de brincadeira. Uhum. Aí entra a diferença. Tá. E o que que você, falaria para os pais de meninas, né, que às vezes notam algumas diferenças ali no comportamento, para ficarem assim mais atentos, né? Porque você citou do campo do comportamento, da linguagem, da troca, mas Uhum. existe também, por exemplo, um foco igual tem o dos meninos, né? Uma rigidez maior, sensorial. Você Sim. acha que isso pareia ali ou Sim. também é bem menos que Não, na menino? verdade tem algumas peculiaridades nas Tá. meninas, tá? Os hiperfocos são difíceis de serem identificados muitas vezes nas meninas. Por quê? Hum, Porque os temas muitas vezes são típicos para a idade, tá? Por tá. exemplo, elas gostam muito de Barbies, muito de bijuterias, Sim. de laços, de acessórios, né? Gostam muito de livros, mas o que que diferencia e que daí se enquadra nos critérios do eixo B para interesses mais restritos e específicos, tá? Uhum. É a fascinação e a intensidade de que ocorre esses hiperfocos, esses interesses. Então, tem coleções de Barbies, só Hum, fala sobre aquilo, tem milhões e ninguém, e assim, não tem uma funcionalidade. Ela tem as Barbies, mas não brinca, tá? Tem lá só na, entendi. na, na prateleira, Organizadas, ela organizada. organiza. Quando alguém vai mexer, se incomoda, né? Fica irritada, né? Então, não gosta. Outra coisa que é comum nas meninas é a relação com os animais. É uma Hum, relação mais intuitiva, né? Então, o animal não fica cobrando atenção, né? sim. Para ela é mais fácil desenvolver as habilidades ali sociais, né? Com a criança, não, desculpa, com Com os algum animais, bichinho. né? Uhum. Não vai exigir tanto dela, diferente de uma criança, principalmente falando de pares de mesma idade. É mais difícil para as crianças, né? Daí entra ali, ela tem o espírito líder, mas daí ela não aceita brincar, geram-se mais conflitos. E é o que que é comum de ver também nessas meninas, elas buscarem crianças maiores, adultos ou até mesmo menores, justamente Uhum. por dificuldades na comunicação. Entendi. E aí acaba que o adulto acolhe muito a criança pequena Uhum. e a criança menor que ela se torna líder da brincadeira. Então vai Sim. seguir a regra que ela está propondo para uma brincadeira. Isso é uma característica muito comum E nas foi meninas. muito legal essa tua fala, porque a gente sempre fala que um dos maiores estímulos para as crianças é socializar com pares da mesma idade, com Sim, crianças da mesma idade. Justamente porque os adultos tendem a facilitar essa troca e essa comunicação, né? Tendem a adivinhar o que a criança vai falar, acabam falando por ela ou fazendo por ela, facilitando mesmo aquele sim. jogo que deveria ser mais simbólico, né? Mais imaginativo. E aí o adulto Espontâneo. espontâneo, exatamente. E uma criança da mesma idade, ou até menor, não vai fazer isso, né? Exato. E aí vai trazer realmente muito mais conflitos e frustrações para uma Uhum. criança que não vai saber realmente lidar com aquela situação, né? Exatamente isso. O que que acontece muito no consultório? Quando eu estou fazendo uma anamnese, perguntando como é a qualidade da interação e da comunicação daquela criança, os pais
muitas vezes falam: "É excelente, é a melhor parte dela", Uhum. né. Mas quando eu vou, perguntando coisas mais detalhadas, trazendo alguns exemplos, falo assim: "Mas como ela é o comportamento dela em tal situação?", simulando algumas, Sim. coisas, os pais falam: "É, eu tenho que falar: 'Dê oi para fulano', Uhum. eu tenho que direcionar". E quando ela vai fazer relatos, ela consegue, estabelecer uma conversa com você, fazer uma troca, né, então fazer relatos, estabelecer uma conversação maior. Não, eu tenho que ficar puxando. "Ah, como é que foi a escola hoje?". "Ah, foi legal". "Mas sim, e aí?". Tem que dar direção. Isso não é uma comunicação Uhum. espontânea. Então você sempre que tem que dar um suporte. Uhum. Aí entra, mas então ela tem falha sim na comunicação. Para iniciar, para se manter na Para brincadeira. manter o diálogo, né. Exato. Uhum. Às vezes a resposta pode ser sempre muito objetiva. Sim, É sim, exato. não, Não foi, sei. gostei, não Uhum. sei, não Foi lembro. legal, exato. Uhum. São respostas mais curtas, né. E aí Perfeito. essa é uma característica bem forte de fragilidades ali, de falhas na comunicação. Maravilha. Em relação à socialização, voltando dessa menina, né, Uhum, que pode, vir a ter características do TEA, sim, com uma outra criança da sim. mesma idade, vamos pensar ali da mesma idade, o que que os pais precisam ficar atentos, doutora Jéssica? Na verdade, assim, eu acho que é super importante, eh, os pais perceberem como que acontece as interações, né, entre Uhum, elas. Se aquela criança, o filho, né, a filha, faz muito para agradar ao outro, tenta se encaixar, às vezes isso é o movimento das meninas, elas fazem tudo para agradar o outro, para uhum, chamar a atenção, mas é porque esse é o repertório que ela tem para iniciar aquelas interações, né. Eu estava recente com uma menina no consultório que ela amava, tinha hiperfocos de bijuterias, uhum. acessórios, tiaras e assim, ela tinha várias coisas diferentes. E isso era a carta na manga dela. Isso ajudava ela a iniciar as interações. Entendi. Então ela chegava na escola cheia de acessórios, com uma Chamando a bolsa onde ela atenção. chamando atenção. As Aham. meninas Vinham. vinham, né, ao redor dela para ver. Isso era uma forma dela se vincular com essas Uhum, meninas, tá? E aí ela fazia toda uma movimentação de eu quero ser amiga dessa, eu não quero ser uhum. amiga daquela, porque tinha dificuldade. Aí entra a possessão, entra o controle, a dificuldade mesmo de entender que aquela amiguinha não vai ser só amiga dela, Entendi. vai ser amiga também de outra. Uhum. Que tá tudo bem se ela não quer brincar com você naquele momento, ela também vai brincar com outras crianças. As meninas têm essas características. Então os pais, devem ficar em alerta, né, prestar atenção em como que acontece essas interações, como que acontece a comunicação entre elas. Essas são algumas características, alguns sinais de fragilidades na Entendi. interação. Ah, por exemplo, eu já vi uma criança, depois de um tempo ali convivendo, ela teve o diagnóstico, mas de fato ela camuflou, porque essa palavra ela tem muito, né? Quando a gente vai pesquisar sobre autismo em meninas, a gente vê muito isso, as meninas camuflam mais, e aí eu quero, né, entender, você já até falou sobre a questão da imitação, mas eu acho que elas camuflarem os sintomas faz com que aquele gap do diagnóstico seja esse que você Mais falou de tardio, 8 né? anos, Sim. mais ou menos. Uhum. Mas engraçado, doutora Jéssica, que essa menina, você falou até pegajosa ali no início, ela realmente, mas ela não escolhia só uma, né? Certo. Ela, no momento dali da brincadeira, ela sempre escolhia uma das amiguinhas que estavam ali e ela ficava só com aquela amiguinha. Sim. E ela queria dar a mão, e ela queria estar abraçando, ou seja, ela tem contato. Porque eu tenho certeza que você, mamãe, papai, quando você fala assim, ah, meu menino, ele tem TEA, ele não gosta muito de abraço, ele Uhum. gosta mais de ficar isolado. Eu acho que o pensamento das pessoas são mais voltados a Sim, isso. exato. Isso também é um assunto que é muito corriqueiro no consultório, tá? Quando eu Sim. vou perguntar as características que englobam a parte sensorial. E aí entra, né, o toque, né, a parte tátil, a parte olfativa, a parte sonora, a parte gustativa e a parte visual, tá? Nem toda autista
tem dificuldade no toque. Sim. Inclusive, tem muitos deles gostam muito de fazer esse contato físico. Uhum. Essa busca pelo contato pode ser regulatória, tá? Tá, Assim como outros não gostam, tá? perfeito. E isso A talvez. sensibilidade auditiva, né, que muitos têm também, às vezes pode não ter nas meninas. Sim, as meninas, elas, assim, não tem assim, elas suportam, toleram mais sons, né? É igual os meninos, eu não vejo tanta diferença aí. O que eu vejo diferença nas meninas, na parte sensorial, e até estudos trazem essas informações, é a questão da dor, né? Aí entra até a questão da parte da puberdade, aonde as meninas, elas têm uma chance maior de entrar na puberdade precocemente, por alteração no metabolismo. Olha só. E aí entra questões que envolvem a parte de sentir, quando entra na puberdade, sentir de forma mais intensa Tá. os sintomas, né, da puberdade. Uhum. E isso gera um desconforto muito grande e uma desregulação sensorial maior, né? Isso é uma característica muito forte nas meninas, tá? E muitas delas precisam fazer tratamento precoce com um endocrinologista, especialista, para poder tentar segurar um pouco Tá. essa questão da puberdade, né? Entendi, Para que não seja muito, ainda é muito pequena, às vezes muito Uhum. menina ainda, então tem que fazer uso, às vezes, de alguma medicação, né? Então, Pra, essa é uma pra dar um característica. stopzinho aí, né? Não Exato. deixar acelerar tanto. Aí Nós entra falamos. sobrepeso também, as meninas Sim, engordam sim, muito, sim. tá? Sobrepeso aí entra como consequência uma distorção de imagem, porque tá acima do peso ou porque tem baixa estatura. As meninas têm muito isso, né? Essa questão de a distorção da própria imagem. Uhum. Outra questão também comum nas meninas é os distúrbios alimentares, justamente por ter uma distorção da própria imagem, desenvolver quadros de anorexia, de forçar, né, o vômito, por exemplo, ou comer de forma muito compulsiva, porque tem uma alteração sensorial, ela não sabe quando que ela está satisfeita. Cheia, né? Aham, Tá? Ou o satisfeita. inverso, não sentir fome, tá? Tá. E isso também ter prejuízos. Uma outra questão também que é comum é a não sentir necessidade de tomar água. Então, é uma característica de não ter essa necessidade e desenvolver problemas renais? Essa é uma pergunta que eu sempre faço no consultório para as meninas. Tem histórico de infecção urinária de repetição? Tem algum problema renal? Ela consome muita água? Porque as meninas têm isso também, né? Essa questão sensorial Nossa, alterada. fantástico. Quanta informação legal, hein, gente? Sim. Vocês já compartilharam esse episódio? Já curtiram? Já fizeram perguntas? A gente já entrou ao vivo? Já tem pergunta? Então, pronto, a gente já vai fazer mais perguntas aqui. E falando também sobre puberdade, nossa, a gente teve um episódio muito legal, falando sobre puberdade em meninas. Que foi com a doutora Thaísa. Volta Hum, aí alguns episódios, porque foi muito sensacional. E ela falando sobre a primeira menstruação, falou muito sobre alimentação, sim. né? E fiquei aí pensativa nessas informações que você trouxe agora, porque a adolescência já é difícil, né? Já é uma época que realmente a gente precisa lidar com uma avalanche, né, de informações, de sensações, Sim. e aí você trazendo mais essa informação aí, a gente precisa realmente ficar cada vez mais É. atentos e mais informados para esperar essa avalanche acontecer, né? Essa alteração na sensibilidade nas meninas causa uma série de prejuízos, de consequências, tá? Até no autocuidado, da própria higiene pessoal, tá? Porque tem uma sensibilidade maior, então Uhum. sente de uma forma mais intensa, né? eh, os sintomas, né, sensoriais aí, os sinais sensoriais, né? Absorve mais. Então Uhum. geram grandes sofrimentos nessas meninas, tá?
é a questão também da roupa, que é uma característica muito comum das meninas. Elas terem um estilo diferente, gostarem de usar roupas mais soltas, confortáveis, Uhum. mas porque para elas é mais importante como a textura, né, a roupa, a sensação, né, ao tocar na pele, é mais Uhum. importante do que se ela tá dentro da moda, se é uma roupa bonita ou não. Elas priorizam o conforto, né? E Perfeito. aí é muito comum a gente ver nas meninas, aquelas meninas se vestirem de forma mais masculina, né? Uhum. Camisetão, bermudão, roupas mais soltas, justamente por essa questão sensorial, pelo conforto. As meninas também têm dificuldade, por exemplo, em usar salto, né? Que não é tão confortável assim. Uhum. Preferem usar mais sandálias, tênis, porque é mais confortável. Tem as questões sensoriais aí presentes também. Maquiagem, por Uhum. exemplo, muitas meninas não suportam, não toleram o uso de maquiagem. Uma base mais grudenta, assim, Sei. aquela sensação hidratante, por exemplo, não toleram muitas vezes por conta dessa sensibilidade Perfumes com diferente. cheiros Perfume, aí envolve a aham, parte, né, aí olfativo. não gostam de usar, por exemplo, desodorante por conta do cheiro, forte, mas aí isso gera, né, uma fragilidade ali no cuidado pessoal, na higiene Perfeito. pessoal. Aham. Isso é um problema gravíssimo, e gerador de conflito entre os pais, inclusive, que Uhum. você tem que tomar banho, tá com cheiro, né, ruim, etc. Não gostar de lavar o cabelo, por exemplo, Uhum. porque quando a água toca no couro cabeludo, sente um desconforto imenso. E aí isso tem relação com a parte tátil. A temperatura da água também é uma Uhum. coisa que também gera um desconforto. Tem meninas que não toleram, por exemplo, tomar banho numa água mais gelada, só em água morna. Uhum. Enfim, tem uma série de coisas que envolve a parte sensorial ali que dá para ver nas E meninas. eu fiquei curiosa agora da fase dos 2 anos, né, do Terrible Two, que Uhum. é a primeira adolescência ali, né, do bebê que toda mãe passa. Mas existe algo que possa chamar mais atenção nesse Terrible Two, porque é algo mais intenso para as meninas também, né? Tipo, de não aceitar o não, Uhum. de, de ter uma rigidez maior, né? Até nas escolhas e até da roupa também, porque eu tô lembrando aqui que eles começam a escolher a roupa nos 2 anos de idade, Uhum. né? Não tem alguma coisa que possa chamar a atenção da mãe Pode também? já ter alguns sinais ali, por exemplo, né, mães gostam muito de enfeitar, né, as Sim. meninas com vestidos que tenham forros, etc, que às vezes pinica demais, que Uhum. geram desconforto, meia calça, aquelas meninas que vão para o balé, por exemplo, e não suportam, choram, é uma briga para poder Uhum. vestir aquela roupa que é desconfortável, né? Às vezes, muitas vezes as mães, né, os pais forçam, né, o Uhum. uso daquelas roupas, né? Isso é um sinal de uma alteração na sensibilidade, tá? E que Perfeito. os pais podem ficar em alerta Uhum. observando isso. E pode ser uma criança que, vou colocar entre aspas aqui, mais, parece que é mais birrenta. Sim. Por exemplo, ela não aceita mesmo, não tolera muita coisa, e aí se, né, se joga no chão, chora por mais motivos, digamos Sim, assim. aí entra a rigidez, né, comportamental, né? Uma das características também que contemplam ali o eixo B, né, do Uhum. autismo. Pode sim ter, né, ser mais rígida, não tolerar, né, mudanças. As meninas, elas, na verdade, o autismo de forma geral, eles funcionam muito bem com a antecipação, a previsibilidade. Uhum. Lidar com improvisos é muito difícil. Né? Então, quando sai daquela rotina, daquilo que já está programado, gera-se frustrações, né? Às vezes falta repertório, pode gerar uma confusão e uma irritabilidade maior, né? Perfeito. Então, quando há uma desregulação emocional muito intensa, também tem que ficar, e frequente, né? A gente precisa ficar em alerta. Pode ser que não seja só uma fase, né, esperada para aquela faixa etária, né, que ela está. E Uhum. sim, já é um sinal de algo diferente, né, de um desenvolvimento atípico. O atraso de fala e linguagem nas meninas, ela não tem também a mesma prevalência que a dos meninos, ou é algo que também que pode ser um sinal e um sintoma do TEA? Assim, o atraso de fala e de linguagem
algo muito forte, né, no autismo. Uhum. Mas não necessariamente tem uma diferença entre as meninas e os meninos, tá? A gente sempre tem que ficar em alerta com os marcos, né? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 2 anos, a partir de 2 anos, é considerado atraso de fala. Então, se aquela criança não fala, fala muito pouco, não consegue, com 2 anos de idade, construir frases, já tem um atraso de fala, tá? Hum. Então, você tem que ficar em alerta, né, com os sinais, né, com os marcos do desenvolvimento. Como é que Mas tá, não é né, o uma desenvolvimento? prevalência Não, diferente não. dos meninos e O meninas. que é prevalente nas meninas é a entonação da voz, tá? Olha só. Ela fala de uma forma mais infantilizada, muda o tom de voz. Aí os pais muitas vezes associam com, porque eu tenho um filhinho bebê, né? Tem Uhum. a irmãzinha, então ela tá imitando a irmã, o irmão, né? Mas não necessariamente seja um movimento de imitação, e sim uma alteração ali no tom da voz, né? Na prosódia mesmo, né? E até no volume da voz. Muitas meninas que são tímidas, né? Que têm dificuldade na interação e na comunicação, elas falam num tom mais baixo Uhum. para dentro, além dessa oscilação no tipo, né, da entonação da Ah, voz. Isso é bem comum as meninas falarem de uma forma mais infantil e aguda. interessante. E as perguntinhas? O que que temos aí? Tu tá com o microfone, Cauê? Cadê o microfone do Cauê? Tá, fala. É com fio, né? Né, Rodrigo? É com fio esse microfone, não dá pra chegar lá. Tá bom. Ele vai fazer a pergunta e eu falo aqui no microfone, que é Tá pra bom. todo mundo nos ouvir. Manda bala, Cauê. Falamos, hein? Pois é. Interessantíssimo. Olha lá, minha próxima convidada já tá ali, linda, maravilhosa. Travou? Tá, vamos lá. Vamos lá. Enquanto o Cauê tá buscando ali a pergunta, eu vou aproveitar de novo para agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros. Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada pela tua parceria desde o início. Lenoca Confeitaria, Lenoca, ó. Daqui a pouquinho a gente já vai provar, porque assim é maravilhoso demais. Eu já tô aqui com fome. 8h30 da noite, minha outra convidada já chegou ali. E eu já estão me chamando esse Monteiro Lopes de Lenoca. Lenoca, obrigada, né, por também desde o início estar junto com a gente. Poligastroendoscopia avançada, parabéns por esse quadro clínico que vocês têm hoje, pela estrutura, não só física, mas de especialidade, de atendimento, belíssima clínica e toda a segurança, o atendimento assim diferenciado. Poligastroendoscopia avançada, muitíssimo obrigada. Fast Escova, estou eu aqui, sempre linda, arrumada, né? Por conta de Fast Escova, obrigada pela parceria. Eu amo me arrumar com vocês. Nana Store, maior loja de departamento infantil é na Nana Store. Lá eu encontro tudo e eles ainda têm delivery, gente. Nana, obrigada. Ana Cláudia, parabéns, viu? Tua loja é diferenciada mesmo. Amo, eu amo ir na Nana Store. Hoje, inclusive, a gente foi, meus filhos amam ir pra lá, porque além dela tem um parquinho, entende de criança, né? Sim. Ainda tem parquinho, a gente tá ali escolhendo alguma coisa, as crianças brincando. Sensacional. Obrigada, Nana Store, obrigada mesmo. Passione, gente, falando em beleza, né? A pessoa tá arrumada aqui, ainda tá de Passione também. O meu conjunto maravilhoso, Passione, lá no IT Center, muitíssimo obrigada. Esqueci de alguém, Cauê? Ai, que lindos vocês. Muito obrigada. Vamos lá, já tem perguntinha ali. Tem dificuldade na aceitação da própria aparência. São muito comuns nas meninas com TEA. Olha aí, Sim. a Leide acabou, né? A gente acabou falando até. Olha a pergunta legal da Leide, né? Sobre essa questão da aparência das meninas. Sim, tá. A gente até falou um pouco sobre isso, dessa questão da distorção da imagem, da aparência, né? Então, se olhar no espelho e não se reconhecer, né? Então, muitas meninas, elas têm uma aparência diferente
cabelo curto. Inclusive, é uma informação importante sobre as meninas. Elas têm uma sensibilidade muito grande no pescoço, Olha tá? só. Então, muitas meninas autistas têm o cabelo curto, tá? Uhum, Ou elas vivem com o cabelo preso, tá? uhum. Por um incômodo, quando toca o cabelo aqui, sente um desconforto, tá? Olha só. Então, sim, tem essa Etiqueta, questão. então, de roupa? Incomoda muito também, tá? Uhum. Mas assim, não só por etiqueta de tocar, né? Uhum, Mas assim, passar a mão, qualquer uhum. coisa, né? Então, o cabelo relar ali gera um desconforto. É uma característica bem forte nas mulheres, tá? Olha E só. sim, tem essa questão da distorção da imagem, né? Da aceitação de se olhar e não se ver, não se achar bonita, não se achar não se sentir pertencente, né? Então tem sim, é uma característica bem comum. Perfeito. Estereotipias em meninas são mais difíceis de Verdade, perceber a gente não falou sobre que as masculinos. Quem fez essa pergunta? ela A mesma. Leide também. Ai, Leide, obrigada. A Leide perguntou sobre as estereotipias em meninas. Então, as meninas, de forma geral, as estereotipias são mais discretas e centraliza muito em mãos, tá? Então, as meninas têm, é muito comum, tá? Roerem unhas, cutucarem o cantinho dos dedos, tá? Fazerem movimentos com os dedos das mãos, tá? Brincar com os dedos, bater palmas, tá? E o Uhum, bater palma não é comemorativo, é bater uma palma por um movimento regulatório mesmo, tá? uhum. Meninas passam muito a mão no cabelo, tá? Então também é uma característica. Outras coisas também que a gente visualiza nas meninas, e nos meninos também, tá? As caretas, Uhum. morder o lábio, pelezinha, tirar a pele do lábio também é uma característica bem comum, né, de movimento repetitivo, tá? Nas meninas. Tá, Sim. mas no geral, elas têm menos que os meninos, menos Elas aparente, camuflam mais, elas conseguem camuflam mais. segurar Tá, mais, né, ter consciência desses movimentos e elas conseguem disfarçar mais tá. do que os meninos. E esses movimentos que elas fazem, muitas vezes, assim, não vem, as pessoas não veem de nada de anormal. Diferente Uhum. daquele autista que faz flapping em mãos, que todo mundo olha e fala, ah, esse menino é autista, ele tem Sim, alguma coisa. sim. As meninas, não que elas não façam, mas elas conseguem ter um controle maior desses movimentos principalmente em exposição. Elas conseguem segurar mais, né? Então, muitas vezes as meninas seguram os braços, elas ficam se apertando, tá? Em vez de ficar fazendo movimento, por exemplo, de flap em mão, pular, saltar, Uhum. elas ficam segurando as mãos, colocam mãos nos bolsos, para trás. É super comum isso. E aí isso acaba camuflando uma estereotipia, né? Não sendo tão visível, né, ao outro. Perfeito. E, gente, só lembrando, né, que para se fechar diagnóstico precisa realmente ter muitas características, como, né, a doutora Jéssica falou, do DSM-5, das características que precisa para se fechar um diagnóstico, não são isoladas, né? Então, eu estava aqui lembrando do meu filho. Até eu levei ele cedo, cedo também, doutora Jéssica, numa neuropediatra. Nem tá mais aqui, a doutora Tatiana, eu lembro muito bem dela. Porque ele fazia, parece que era um flapping com a mão quando ele estava querendo resolver alguma coisa ou fazer alguma coisa. Ele ainda era muito pequeno, ele tinha, eu acho que perto de 1 ano ainda. Só Sim, que ele girava a mão, as duas mãozinhas assim, quando ele estava tipo, perto de resolver alguma coisa ou querer fazer alguma coisa. Tipo, eu vou jogar essa bola, ou eu vou, né, começar a andar, sabe? Então, assim, ele parecia que ficava ansioso e aí girava a mão. Depois sumiu esse movimento, mas era algo sim, que me chamou a atenção cedo, né? sim. Esses movimentos, eles começam cedinho mesmo? Sim, podem surgir desde os primeiros meses de vida, tá? E não são movimentos que são fixos, tá? Então pode ser que quando o bebê ele poderia fazer esse tipo de movimento e em outras fases da vida surgirem outros, né? Uhum. Tem alguns que são às vezes mais fixos, duram mais, mas vai mudando. E aí entra, né, a dificuldade, e aí a dificuldade de diferenciar se é um cacuete, se é um tique. Uhum. Ou se é uma estereotipia. Aí os pais, quando eu pergunto, ele tem um tique, algum cacuete, né, como vocês Sim. falam, tem, nossa, ele tem vários. Aí quando começa a falar, e como acontece? Porque é importante a gente saber o que gera esses movimentos regulatórios, né? O que antecede a isso? O que estava acontecendo? O
que ele estava fazendo, né? Uhum. Momento, estado de euforia, de maior excitação, Isso, de relaxamento, de era raiva, num estado de né? euforia. Exato. Então, é importante a gente entender a cena, né? O contexto para poder fazer essa diferenciação entre tique e entre estereotipias. Perfeito. Tem mais alguma pergunta? Tenho uma última pergunta aqui para ela. Ó, se existe diferença na forma como as meninas autistas expressam seus sentimentos e emoções. Na verdade, assim, as meninas, não as meninas, né, assim, eu acho que o autismo de forma geral, né, os autistas de forma geral, eles têm muita dificuldade em se expressar e então guardam muito para si, né, o que sentem. E aí quando explodem, aí é aquela explosão, né, aquele acesso de raiva, fúria, né, um descontrole. As meninas, por terem muita dificuldade em se expressar, falar sobre, né, as emoções, os sentimentos, elas desenvolvem muito quadros de ansiedade e depressão. Inclusive, entra daí os subdiagnósticos. As meninas, muitas vezes, elas primeiro são diagnosticadas com os transtornos de humor, e depois O vem-se à autismo. tona o autismo. Por quê? Porque em decorrência de fragilidades no desenvolvimento, então prejuízos na comunicação, na interação, falhas no comportamento ali também, gera-se gatilhos para ter sintomas de ansiedade maiores, sintomas depressivos. Então é super comum no consultório receber meninas que tratam ansiedade e depressão, ó, muito tempo, só que nunca melhoraram. Por quê? Porque nunca trataram em paralelo as questões que envolvem o autismo e as comorbidades que ali estão presentes, a ansiedade e depressão, para ter essa melhora efetiva. Nossa, Uhum. interessantíssimo. Sônia até fez uma pergunta relacionada a isso. Se nas meninas a prevalência de outras comorbidades é mais presente do que em meninos. É, Olha aí, a Sônia, né? A Sônia perguntou só para falar no microfone. A Sônia falou sobre isso, né? Perguntando sobre a prevalência de outros sintomas e comorbidades nas meninas Nas autistas. meninas, o que é mais comum das comorbidades associadas ao autismo é o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno depressivo maior, questões de distúrbios alimentares e distorção de imagem. Esses são os maiores prejuízos, né? As comorbidades mais comuns associadas ao autismo. É algo que a gente vê muito na clínica. Tá? E aí são Perfeito. indivíduos que sofrem muito, né, meninas que sofrem demais e não estão sendo bem compreendidas, porque estão só tratando a comorbidade e não uma alteração De de base ali, base. né? Uhum. Perfeito. Gente, se você tiver mais uma pergunta, escreve pra gente. Eu envio a pergunta para a doutora Jéssica e eu Certo. tenho certeza que ela nos responderá tão breve para que eu também possa compartilhar com vocês. E foi muito fantástico. Já levantaram a bandeirinha ali que nosso tempo acabou, porque senão já tinha ainda muito. Ainda bem, você falou no início, né? Olha, 1 hora vai ser muito pouco, porque realmente tem São muita muitas coisa coisas. para a gente falar e para a gente realmente compartilhar. Esse foi só uma prévia, né, para que você já comece a entender mais sobre o assunto. Eu achei fantástico, fantástico. Queria te agradecer mais uma vez por brilhantemente nos ajudar e compartilhar os teus conhecimentos aqui nessa noite, doutora Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivencio no consultório, de todo o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses 12 anos, né, de psicologia e atuação na avaliação neuropsicológica. Tenho me debruçado muito, a essas demandas mais específicas, porque tenho recebido. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, que é compartilhar essas informações para que cheguem a muitas outras pessoas, para que elas possam vir fazer a busca por nós. Perfeito, eu acho que esse é o nosso objetivo mesmo. A gente iniciou o Pode Escutar com uma ideia e a gente foi realmente para essa outra, porque a gente viu uma demanda muito maior de dúvidas de mãe. Eu, Sim, depois que eu fui mãe, realmente a gente pesquisa tudo, a gente precisa, né, se munir de informações para que esse maternar sim, seja um pouco mais tranquilo, sim, mais com leve. E certeza. é muito legal te ter aqui, o quanto eu aprendo,
né, com todos os nossos convidados aqui, é algo muito incrível. Obrigada, obrigada de coração. E vai estar o teu Instagram direitinho aqui, porque eu acho que você realmente é uma profissional incrível, né? E a gente super ficou feliz com a tua participação aqui, super te indica também, né, para todo mundo que está aqui em Belém. Ela não volta para Curitiba não, hein, gente? Vai ficar aqui agora, já é cidadã paraense, Sim, né? com certeza. Já fala égua pra caramba. Cadê o égua aí da curitibana? Pois falo muito. Hoje Ó me lá. segurei para não falar. Boa, muito obrigada. que E, agradeço. gente, obrigada. Não esqueçam de compartilhar, de curtir. É o que nos ajuda, é o que nos impulsiona também a fazer cada vez mais esse projeto lindo para vocês, viu? Até a próxima quarta-feira. Aê!